fala em presbíteros que precisam ser eleitos para a igreja do Senhor ou na igreja do Senhor Jesus Cristo. Será que nós temos bem definido na nossa mente quais são as qualidades exigidas por Deus que vão servir como um farol para orientar a congregação sobre quem eles devem escolher? Quando a gente pensa nessa questão de qualidade, surgem algumas perguntas interessantes para nós respondermos durante essa nossa aula de hoje. Por exemplo, será que se quero me candidatar a presbítero, eu devo já possuir as qualidades, as qualificações exigidas pela Bíblia? Ou será que depois de eleito eu preciso buscar e desenvolver essas qualidades? Quando a gente pensa nisso, biblicamente falando, essas qualidades elas já precisam estar presentes. Por que elas precisam estar presentes? Pelo simples fato de que são elas que são as marcas distintivas que ajudam a igreja a saber se aquela pessoa está apta ou não para assumir o presbiterato. É como se a igreja olhasse para alguém e falasse assim: fulano preenche essas qualidades que estão descritas nas igrejas, nas escrituras. Agora, mesmo que alguém olhe para si mesmo, eu me lembro que na minha sabatina para a ordenação pastoral, uma das perguntas que me foi feita foi justamente essa. A pessoa leu 1 Timóteo, ali no capítulo 3, a respeito das qualificações do presbítero, e me perguntou: qual dessas falta na sua vida? E eu disse: nenhuma. É certo que algumas são mais notórias do que outras, algumas precisam de contínua vigilância e maior desenvolvimento, mas se qualquer uma delas faltar na minha vida, eu não estou apto para assumir o presbiterato na igreja. E isso aqui é importante para cada um de nós. Agora, ainda que eu reconheça que tenha essas qualificações, ou qualquer um de vocês as reconheça à medida que nós conversarmos sobre elas, é muito importante que a gente jamais pense que tem o suficiente. Não, tá bom, não preciso de mais nada. Nós sempre precisamos desenvolver as habilidades e os dons que o Senhor nos dá. O fato de ser dom não significa que não possa e que não deva ser desenvolvido. Então, nós precisamos fazer isso. Porque senão nós estagnamos e pode ser que hoje nós possamos estar aptos para o oficialato e amanhã não, por causa de alguma estagnação espiritual. Entende? Se em algum momento o presbítero deixa de cumprir qualquer uma das exigências que a gente vai ver na nossa próxima aula para o presbiterato, ele deixa de estar apto para realizar o ofício. Deixa eu só abrir um negócio aqui. Pronto. Vamos lá, então. Eu gostaria de pedir para um de vocês, qualquer um, se demorar eu escolho um, para me responder o seguinte: qual vocês acham que é o principal ofício de um presbítero na igreja? Ensinar. Exatamente. Essa é uma das principais atividades do presbítero. Porque pelo ensino a gente vai descobrir que é por essa habilidade, esse instrumento, que o presbítero vai conseguir, na verdade, realizar o seu principal ofício. Então, o ensino, Felipe, é a principal ferramenta, mas não é o principal ofício. Então, a ferramenta mais importante que um presbítero precisa ter para exercer o seu ofício é a capacidade, a habilidade de conseguir transmitir o conhecimento bíblico, o conhecimento da sã doutrina para aqueles que estão debaixo da sua liderança. Mas a gente vai perceber que há uma outra, que a função principal diz respeito à natureza do presbiterato, não é necessariamente o ensino. O ensino é uma ferramenta para isso. Eu estou fazendo essa pergunta provocativa porque será que as igrejas, de um modo geral, e os conselhos, eles entendem o ofício do presbítero como a Bíblia o descreve?
Será que a gente não olha para presbíteros, às vezes, como chefes da igreja? Será que a igreja não olha para presbíteros, e às vezes os presbíteros para si mesmos, como se fossem pessoas mais espirituais do que os outros irmãos? Será que a igreja e os próprios presbíteros olham para o seu ofício como algo relacionado à administração? Ou será que eles pensam no presbiterato em termos de pastoreio? Qual que é a diferença entre presbítero, docente e regente? Vocês já ouviram essas duas expressões? Eu acho que sim, né? Mas a ideia de docente é aquele que vem do latim docere, que ensina, que é responsável pelo ensino. E o regente é aquele que regere, que vem da palavra administrar, gerir as coisas. Mas, em termos práticos, a gente vai ver que as escrituras não fazem uma distinção tão aguda destas coisas. Ainda que a Bíblia vai nos mostrar assim que parece que no meio de todos os presbíteros havia um que era dedicado exclusivamente, integralmente ao ensino, ao estudo e ao ensino da palavra. A gente vai ver isso mais para frente. Quando a gente pensa em oficiais, em presbíteros, normalmente, infelizmente é assim, normalmente a igreja acaba escolhendo como oficiais não aquelas pessoas que preenchem as qualificações bíblicas, mas a pessoa que é da família, que é um amigo, que é aquele gente boa da igreja. Mas a gente vai começar a ver hoje, e na próxima aula, que Deus não deixou a cargo da igreja definir quais são as qualificações que um presbítero deve ter. O próprio Deus, ele, de modo muito objetivo, estabeleceu o que é que a igreja deve buscar quando ela está pensando em eleger presbíteros para cuidar da igreja. E a percepção que eu tenho, essa é a percepção, assim, de um modo geral, pelas igrejas por onde eu andei. Igreja presbiteriana, eu me refiro. A igreja ela falha muito na compreensão do papel dos presbíteros e quais são as exigências bíblicas exigidas pelo próprio Deus. É por isso que hoje a gente vai começar a falar sobre a natureza e as obrigações do presbiterato. Até aqui, algum comentário? Não? Então, nós vamos tratar da primeira coisa na nossa lição, esse é o primeiro ponto do nosso estudo, a natureza do presbiterato. Quem tiver com a Bíblia, deixa ela sempre aberta aí, porque nós vamos estar fazendo algumas leituras, então, para a gente ir encontrando esses textos mais fácil. Eu já vou pedir a alguém para poder abrir a Bíblia em Atos, capítulo 20, ali nos versículos 17 e depois no versículo 28. E já deixa aberto aí, por favor. Atos 20, versículos 17 e depois o 28. Por ora, eu quero ler o texto aqui de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, que diz assim: Ora, logo o Supremo Pastor se manifestará. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Meus irmãos, a palavra pastor, nesse contexto dos escritos petrinos, ela indica que o presbiterato ele é pastoreio sob a jurisdição de Cristo, que é o supremo pastor. As autoridades, ou a autoridade dos presbíteros, procede do Senhor Jesus e da palavra dele, e não dos próprios presbíteros. Presbíteros não têm autoridade por causa do cargo. Eles têm autoridade que procede de Cristo e da palavra de Cristo. De repente alguém pergunta assim, mas pastor, o que presbítero tem a ver, ou o que o presbiterato tem a ver com pastoreio? Tudo. E aí eu vou pedir para vocês, para quem encontrou aí, ler para mim Atos capítulo 20, versículo 17 primeiro. Alguém encontrou aí? De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Presta atenção, Paulo está aqui no final da sua terceira viagem missionária, e então ele manda chamar, presta atenção, os presbíteros, plural. Isso significa todos os presbíteros da igreja. Se lá havia
aquele, e seguramente tinha aquele que se dedicava integralmente ao estudo e à pregação da palavra, havia aqueles outros que lhe auxiliavam. Então ele chama presbíteros no plural, ele não manda chamar um presbítero como se tivesse um pastor na igreja. Eram presbíteros. Agora, por favor, leia aí o versículo 28. 28? Isso. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Presta atenção que coisa interessante. Eu sei que para aqueles, como por exemplo o Felipe, o Stephenson, que já, o Alley também, provavelmente o seu Levi, que já estão na igreja presbiteriana há mais tempo, isso que eu vou dizer agora não é novidade, mas talvez para alguns outros de vocês seja. Paulo, ele chama os presbíteros, ou seja, todos os presbíteros da igreja de Éfeso, e ele chama esses presbíteros de quê? Ele fala assim: atendei por vós mesmos, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para fazer o quê? Pastorear a igreja de Deus. Então perceba que essas três palavras, elas são sinônimos nas escrituras. Presbítero, bispo e pastor significam exatamente a mesma coisa. Paulo mandou chamar os presbíteros, os chamou de bispo e disse que eles eram os pastores que Deus havia colocado sobre a igreja do Senhor Jesus. Então, essas três palavras significam exatamente a mesma coisa. E para que não fique nenhuma dúvida, quando a gente olha para 1 Pedro capítulo 5, ali no versículo 4 ainda, o Pedro vai falar o seguinte: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, presbíteros, com eles, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então Pedro está dizendo que era para aqueles presbíteros. Presta atenção, Pedro era apóstolo, mas ele está dizendo, presbítero, com eles. Está dizendo, então, o que esses presbíteros deveriam fazer? Pastorear o rebanho de Deus que há entre vós. Então, meus irmãos, a natureza do presbiterato é de pastoreio. Pastorear é o principal ofício de um presbítero, e não administrar. Então, isso precisa ficar muito claro na mente de cada um de nós. Porque pode ser que, mais para frente, quando chegar o tempo da eleição, a igreja indique alguns de vocês para a eleição de presbiterato. E vocês precisam ter em mente que se a igreja fizer isso, ela vai estar esperando que vocês, dentro das limitações, dentro daquilo que vocês podem fazer, porque não fazem isso de tempo integral, pastoreiem a igreja. Pastoreiem eles, cuidem deles. Não só ensinem, mas cuidem das demandas deles. Orem por eles, visitem eles, aconselhem eles. Então, qual é o principal ofício de um presbítero, ou Arlen? Pastor, você pode repetir para mim, por favor? É porque a Rafaela passou com o bebê aqui, tá meio chorando. Não, Que atrapalhou tranquilo. o aqui. Não, qual que é o principal ofício de um presbítero, então? É ensinar. Essa é a ferramenta. Alguém quer ajudar o Arlen? Instruir. Pastorear. Pastorear. E a gente pastoreia através do ensino da palavra de Deus. Isso aqui é muito importante para cada um de nós. Porque o principal ofício do presbítero é pastorear, eu queria que a gente desse uma olhada agora, que a gente refletisse um pouco, ainda dentro dessa natureza do presbiterato, na relação do pastor com as ovelhas dele. Quando a gente olha para um salmo muito conhecido nosso, qual é o salmo mais conhecido a respeito de pastoreio? Exatamente. O Salmo 23. E a primeira parte do Salmo, ele nos apresenta Deus como o pastor que conhece, presta atenção, todas as necessidades das suas ovelhas, físicas, emocionais, intelectuais e espirituais, e esse pastor as supre todas. É isso que Deus faz pelo seu povo. Deus conhece as necessidades do seu rebanho e supre cada uma delas.
Então, em suma, essa primeira parte do Salmo 23 demonstra Deus como um pastor que conhece as necessidades do rebanho e as supre. É por isso, meus queridos, que pela providência Deus concede pastores para o seu povo. Esses pastores precisam identificar quais são as necessidades do povo e supri-las pelo ensino da palavra. Então, Cristo, o Supremo Pastor, ele concede pastores presbíteros, ou presbíteros, que são pastores para a sua igreja, para identificar essas necessidades e, por meio do ensino da palavra, suprir todas elas para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Esse é o papel de um presbítero. Ser um pastor que conhece a vontade de Deus revelada na sua palavra, que é capaz de identificar as necessidades espirituais do rebanho e supri-las todas com o fiel ensino da palavra de Deus. Então perceba que o pastorado ou presbiterato, ele está intimamente ligado com aquilo que já foi dito aqui pelo Felipe e pelo Arley, como ensino. Para alguém ser pastor, para alguém ser presbítero, ele precisa conhecer a palavra do Senhor para ser capaz de ensinar a palavra do Senhor. A gente vai falar mais disso quando nós estivermos falando das qualificações. Então, exercer o presbiterato, em certo sentido, é representar Cristo diante do povo como pastor. Nós somos, em alguma medida, pastores e presbíteros, nós somos, em alguma medida, como pastores auxiliares do Supremo Pastor. Isso aqui é importante, meus irmãos, porque quando vocês estão diante de um presbítero fiel, equivale a estar diante de alguém que foi enviado por Deus para cuidar da igreja. É através de presbíteros fiéis que o Senhor Jesus Cristo está exercendo o seu pastoreio sobre a igreja hoje. Foi assim que ele decidiu fazer isso. Então, presbítero, em essência, ele é um pastor. É isso que a Bíblia espera que presbítero seja. Agora, vamos pensar nessa relação do pastor com o seu rebanho. Para aquela comunidade agrária do antigo Israel, a figura do pastor era muito comum, muito mais do que para os nossos dias. E não tinha uma analogia melhor para explicar os cuidados de Deus para com o seu povo. O pastor, ele conduzia o rebanho ao local onde o rebanho encontraria água fresca, comida fresca. E o pastor sempre andava na frente do rebanho. E sempre falando ou cantando em voz alta. Para quê? Para que as ovelhas ouvissem a sua voz e o seguissem. O pastor nunca ia atrás chicoteando, nunca ia atrás empurrando. O pastor, ele sabia que as ovelhas, elas não conseguiam suprir a si mesmas, nem se conduzir para os locais onde elas iam ser supridas das suas necessidades. É por isso que ele ia à frente, cantando, chamando, mas sempre atento a todos os perigos possíveis, sempre atento, inclusive, ao risco de alguma ovelha se desviar. Na figura do pastor se cumpre exatamente a profecia que tem em Ezequiel 34:12, que diz assim, Deus falando, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Aqui Deus, como pastor, ele diz que ele vai trazer as suas ovelhas para perto de si, vai livrá-las do perigo e vai suprir cada uma delas para que elas possam produzir o devido fruto. Então, o trabalho do presbítero é o trabalho de pastorado, que é caracterizado, meus irmãos, por um genuíno, e preste atenção, ativo interesse pelo bem-estar das ovelhas. É por isso que o ministério do presbiterato, ele demanda disponibilidade. Demanda isso. Por outro lado, as ovelhas, elas são descritas como animais completamente dependentes, que se colocam sobre o cuidado pastoral daquele que vai adiante delas, segue a voz delas, na certeza de que elas vão ser protegidas e supridas de todas as suas necessidades. Então, essa é a relação do pastor com o seu rebanho. Ele segue adiante, ele as protege, ele as guia, ele as alimenta, ele cuida delas, com interesse genuíno e ativo.
Agora, qual é a relação do Senhor como pastor do povo dele? Quando a gente olha para Deus se revelando por essa analogia do pastor, o que ele está querendo fazer é mostrar que o povo de Deus precisa, meus irmãos, de uma condução espiritual. Precisa ser alimentado, precisa ser fortalecido, precisa ser protegido, desenvolvido. Como? Por meio da palavra de Deus. E Cristo, como nós já vimos que é o supremo pastor, ele decidiu fazer isso, tomar esses cuidados com o seu povo através de presbíteros pastores. Deus, o supremo, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que o supremo pastor da igreja não é o Papa, como ensina a Igreja Católica, não é o presidente da IPB, não é nenhum super pastor famoso da internet. O próprio Deus é o supremo pastor do seu povo. Quando a gente olha para as Escrituras, homens como Jacó reconheceu Deus como o pastor sustentador da sua vida. Gênesis 48. Davi, no Salmo 23, reconhece Deus como seu pastor. Os profetas anunciaram Deus como o pastor de Israel. Percebam que mesmo esses grandes homens, patriarcas, reis, profetas, que em certo sentido eram pastores para a nação de Israel, eles reconheciam que Deus era o verdadeiro pastor da igreja. Ninguém além dele. Na verdade, todos esses textos, esses personagens, nos mostram que estes homens, por maiores que houvessem sido, eles reconheciam a si mesmos como ovelhas carentes do cuidado do pastor divino. Quando nós pensamos em presbíteros, presbíteros precisam se ver como ovelhas carentes do pastoreio do Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, à medida que a gente for caminhando, se por acaso vocês quiserem fazer alguma contribuição, tiver qualquer dúvida, por favor, podem me interromper aqui, me chamar para poder falar ou perguntar qualquer coisa, combinado? Meus queridos, é inegável que o próprio Deus, lá no Antigo Testamento, ele se apresentou como pastor do seu povo, que o lidera, que o conduz, que o protege, que o sustenta, liberta das aflições, dos inimigos. Mas é por meio dos salmos e dos profetas que Deus vai fazer uma promessa messiânica de enviar um pastor derradeiro, um que seria o maior de todos e o pastor definitivo do seu povo. No texto que eu mencionei aqui de Ezequiel, capítulo 34, versículos 23 ali, 24, fala assim: levantarei sobre elas, Deus anunciando por meio do profeta, levantarei sobre elas um só pastor, que as apacentará. O meu servo Davi, ele as apacentará e lhes servirá de pastor. É claro que aqui Deus não está falando de Davi literalmente, porque Davi está morto, mas ele está falando do descendente de Davi. Então, essa é uma referência messiânica àquele que seria o descendente de Davi, que viria para cuidar definitivamente do povo de Deus. E essa profecia, ela se cumpre plenamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele que é o bom e o supremo pastor. Jesus, quando nós ouvimos ele falando no Novo Testamento, ele mesmo se identifica como esse supremo pastor. Quando ele vai falar lá em João 10, 11, que eu sou o bom pastor. E ele afirma que o bom pastor faz o quê? Dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus Cristo sabia que estas profecias estavam se cumprindo nele. E ele não tinha nenhum receio ou dificuldade em assumir essas coisas. Quando ele diz que eu sou, aqui Jesus Cristo, ele está dizendo que ele é o próprio Deus que apacentou Israel no Antigo Testamento. O Deus que apareceu, o pastor que apareceu para Moisés na sarça ardente. Quando ele diz que ele é o bom pastor, ele está afirmando que ele é o cumprimento da profecia do pastor que havia sido anunciado no Antigo Testamento, para vir e arrebanhar de todo o mundo aquelas que são as ovelhas do Senhor. Então a gente já viu aqui algumas coisas importantes a respeito da natureza do presbiterato. A natureza do presbiterato é pastorear.
Nós vimos aqui, brevemente, a questão da relação do pastor com o rebanho. O pastor vai adiante, ele conduz, ele alimenta, ele protege. Nós vimos a relação do Senhor como pastor. Deus se apresenta como pastor de Israel. Mas qual é a relação do homem como pastor nas Escrituras? Como o pastor do povo de Deus? Ou como pastor auxiliar, por assim dizer. Eu acho que até aqui ficou claro, eu acho que ninguém tem dúvida de que Deus é Ele mesmo o supremo pastor do povo dele. Tranquilo? Ponto comum para todos nós? Beleza. Mas, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente descobre que aprove ao Senhor levantar líderes para a igreja dele. Homens que seriam como pastores auxiliares. Homens que iriam representar Deus no cuidado pastoral e usariam a lei, a Bíblia, a palavra de Deus, como o padrão para conduzir o povo de Deus para a vontade do Senhor. E no Novo Testamento, meus irmãos, esse modelo de governo, de pastoreio, ele que havia no Antigo Testamento, ele continua na Nova Aliança, onde os pastores do Supremo Pastor, eles são conferidos, dados como presentes para a igreja para o bem dela. Foi justamente esse ofício que restaurou o apóstolo Pedro diante do Senhor Jesus. Lembra? Pedro nega, e aí lá no final do Evangelho de João, Jesus tem uma conversa com Pedro e pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E aí a resposta, a tréplica, ou a réplica de Jesus, porque Pedro diz: sim, tu sabe que eu te amo. Então a réplica de Jesus é o quê? Pastoreia as minhas ovelhas. Meus irmãos, prestem atenção que essa resposta do Senhor Jesus, ela vai deixar claro uma coisa muito importante. Era o pastoreio, ou seja, o cuidado de amor pactual de Pedro para com a igreja que provaria a legitimidade do amor de Pedro pelo Senhor Jesus. Não eram as palavras de Pedro, não era o sentimento de Pedro, mas era a sua obra em relação à igreja. É por isso, meus irmãos, que eu tenho dito para vocês que é impossível alguém amar o Senhor Jesus Cristo se não amar a igreja. E deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês de uma forma muito franca. Se vocês não amarem a igreja como Jesus Cristo a ama, sacrificialmente, com serviço, o amor de vocês, o amor de cada um de nós, não é legítimo pelo Senhor Jesus. Quem não ama a igreja de Cristo, não ama o Cristo da igreja. Isso precisa ficar muito claro na mente de cada um de nós. Não existe a possibilidade de amar Cristo e não amar a igreja visível dele. Então, pensando nessa questão do pastoreio, ouçam o que o apóstolo Pedro ele vai nos ensinar lá em 1 Pedro 5. Se alguém quiser ler para a gente, deixa eu ver que é 5 versículos 2 ao 4. 1 Pedro 5, versículos 2 ao 4. Quem encontrou pode ler. Primeira Pedro 2, 5, 2 ao 4. capítulo 2. Não, capítulo 5, O capítulo... Ah, tá. versículos 2 ao 4. Pastorei o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando modelos de rebanho.
Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Presta atenção que Pedro ele vai fazer 3 contrastes aqui entre não assim, mas assim. Primeiro, ele vai dizer que ninguém deve aceitar o presbiterato, o pastoreio, por constrangimento. Não por constrangimento. Ou seja, ninguém deve aceitar o ofício por obrigação, mas por vocação. É isso que ele quer dizer, que se não pode ser por constrangimento, como deve ser? Espontaneamente, por vocação. Se eu creio que Deus me vocacionou para o presbiterato, então eu preciso espontaneamente me dispor nas mãos de Deus para servir a igreja. Não por obrigação, não por imposição, mas espontaneamente. Ele ainda vai dizer que o presbiterato deve ser exercido não por sórdida ganância. A palavra aqui, sórdida, significa suja. Ou seja, nós não devemos nos lançar ao presbiterato com desejo sujo de receber status, reconhecimento, posição. Antes, como é a maneira correta? De boa vontade. Ou seja, sinceramente desejando servir a igreja, servir a Cristo para a edificação da igreja. Por fim, Pedro vai dizer que o presbítero ele deve pastorear não como dominadores. Isso significa que alguém que lidera a igreja, o presbítero, não pode tratar a igreja como se fosse propriedade dele, conduzindo a igreja da forma que ele acha melhor. Meus irmãos, isso é muito comum. É muito comum. Principalmente em igrejas do interior, mas de interior. Presbíteros acharem que são donos da igreja. Às vezes, presbíteros que a família deles constitui metade da congregação da igreja. Eles mandam. Dizem o que vai ser e o que não vai ser. E isso é pastorear como dominador. Isso não é ser um pastor auxiliar do Senhor Jesus Cristo. Antes, eles devem fazer isso como modelos para o rebanho. Modelos de humildade, modelos de serviço, de obediência sacrificial, modelo de amor que imita o Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o padrão. E quando a gente pensa nesses 3 contrastes, Jesus Cristo se torna um modelo de pastor a ser seguido por aqueles que almejam o presbiterato, almejam pastorear a igreja do Senhor. Então, tudo isso aqui que eu disse até agora é para responder uma coisa. Como é que o Senhor Jesus pastoreia a sua igreja no Novo Testamento? Como ele sempre fez, proporcionando oficiais para o bem-estar da igreja. E esses oficiais, eles são os presbíteros, que na sua essência são os pastores de Cristo na sua igreja. Então esse é o nosso primeiro ponto. Até aqui, algum comentário que vocês gostariam de fazer? Alguma dúvida que talvez possa ter surgido? Não? Então vamos seguir. Só relembrando, a essência, o principal ofício do presbiterato não é ensino, não é administração, é pastoreio. O ensino é a ferramenta pela qual ele pastoreia o povo. Isso vai ficar mais claro ainda mais para frente. Agora eu quero passar com vocês aqui para uma visão ampla, uma visão geral do presbiterato. O presbiterato ele é para a igreja uma bênção dada por Deus, mas de tempos em tempos ele precisa ser redescoberto. Provérbios 27:7 fala o seguinte: a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. O que esse provérbio está dizendo para a gente, meus irmãos? Um outro jeito de dizer isso é que a fome é o melhor tempero para qualquer alimento. Mas, por outro lado, quando alguém tem o bastante, até coisas importantes ele começa a desprezar. Já percebeu que a gente não dá muito valor a coisas importantes que a gente tem, porque elas se tornaram cotidianas? Vocês talvez nunca experimentaram ficar
muito tempo sem energia elétrica, sem água potável, sem roupa lavada com facilidade nas máquinas. Quando a gente fica sem essas coisas, quando a gente experimenta essas coisas, você começa a perceber o quão importante elas são para nós. E para quem está na igreja presbiteriana há muitos anos, o desprezo pelo oficialato, especialmente pelo presbiterato, é um perigo muito real. Porque a gente começa a achar isso comum. Então a gente começa a desprezar o ofício, a gente começa a desprezar aqueles que são os oficiais, por não entender a importância desse ofício para a igreja e os desígnios de Deus para ele. Então, presbíteros fiéis, eles muitas vezes são os verdadeiros heróis de uma igreja. Não é o pastor, ainda que o pastor seja só um dos presbíteros. Mas são presbíteros fiéis que vão ajudar a igreja a escolher pastores fiéis, que vão proteger a sã doutrina, inclusive de maus pastores. Eu acredito que muitos de vocês tomaram conhecimento do que tinha acontecido lá, aconteceu com Paulo Júnior, né? Que ele deixou de ser pastor da igreja do Calvário, porque o conselho da igreja, analisando o que a gente vai ver na próxima aula, os requisitos para o presbiterato, percebeu que lhe faltava alguns deles. Como, por exemplo, o domínio próprio, não ser contencioso. E eles perceberam que, ano após ano, ele falhava em apresentar alguns desses requisitos. Não foi roubo, não foi adultério, não foi vício, foi o fato de que ele era um homem briguento, por assim dizer. E isso desqualificou para o ministério. Isso choca a gente, né? Porque a gente pensa, mas será que isso desqualifica? Desqualifica, porque é uma exigência estabelecida por Deus. E não sou eu que tenho o direito de dizer se eu posso ou não aceitar. É Deus. Então, se é uma exigência, a falta dessa qualificação, dessa qualidade, desqualifica a pessoa para o exercício do pastoreio, do presbiterato. Só uma recapitulação rápida, o que é um ofício eclesiástico? Um ofício eclesiástico, a gente já viu o que é um oficial. O oficial é alguém que representa aquele que o chamou. Então, um ofício eclesiástico é uma tarefa que é dada por Deus, um serviço específico, um serviço contínuo, visando a edificação do Senhor, para representar os interesses de Deus. Então, diferente das obrigações que todos os cristãos têm diante de Deus, os ofícios, eles são uma tarefa muito pontual, muito específica, dada para pessoas específicas, com chamados e capacitações específicas. E sobre esses dois ofícios, eu queria dizer duas coisas aqui muito rapidinho, mas que são importantes. A primeira diz respeito ao ofício e o dom. Um oficial na igreja, ele só é oficial porque a igreja reconheceu nele todos os dons necessários para aquele ofício. Mas nem todas as pessoas que têm os dons serão chamados para o oficialato, para ser um presbítero. Pense, por exemplo, no dom do ensino. Nem todas as pessoas que estão aptas para ensinar, elas vão ser oficiais na igreja. Mas elas podem servir de diversas outras formas. Agora, o oficial, ele precisa possuir esses dons. Então, dom e ofício são coisas distintas. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que o ofício eclesiástico, ele implica em autoridade. Nós vivemos dias em que a sociedade tem muita dificuldade com qualquer tipo de autoridade. Seja por causa da nossa soberba, porque a gente não quer ninguém dizendo pra gente o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, como a gente pode e como não pode fazer. Ainda que a pessoa que diga essas coisas seja o próprio Deus, ou seja dificuldade por causa do abuso real de autoridade que existe nos nossos dias. Agora, um oficial eclesiástico, ele precisa exercer autoridade espiritual sobre outras pessoas na igreja. Essa não é uma opção para ele. O pastor caiu aí. Eu voltei?
Eu voltei? Voltou. Estão me ouvindo direitinho aí? Né? Porque o fone do ouvido. Eu peguei um fone emprestado com a Carol aqui, porque o meu quebraram ele. Eu fui apertar ele na orelha aqui, eu apertei o botão e desliguei o fone e desliguei a chamada. É burro demais. Mas enfim. Então, um oficial na igreja, ele precisa saber que ele tem e ele deve usar a autoridade espiritual sobre outras pessoas. Porque Deus, que é a fonte de toda a autoridade, concedeu essa autoridade aos líderes, mas essa autoridade também é limitada pelo próprio Senhor, segundo a palavra dele. Agora, vamos pensar que o presbiterato, o oficialato como presbítero, é uma tarefa que foi dada pelo próprio Deus. E aqui a gente vai andar um pouco no passado da história do povo de Deus para a gente entender a origem dessa autoridade de liderança na igreja. A forma mais antiga de ofício registrada na Bíblia, meus irmãos, era a do ancião. A Bíblia não diz para nós como foi que eles surgiram, ela simplesmente nos informa que o povo de Deus reconhecia a autoridade deles. O primeiro lugar onde nós vamos ver isso acontecendo é em Êxodo 3, quando Deus manda Moisés voltar para libertar o povo do Egito. Ali Moisés chega e ele vai falar com os anciãos do povo. Ou seja, pessoas que representavam o povo. Então, essa autoridade, ela surgia de forma informal, pela providência de Deus, como esses homens, que eram os anciãos dos hebreus que estavam ali no Egito, ou essa autoridade surgia de forma formal, por meio da eleição para poder exercer a autoridade, como a gente vê em Deuteronômio, quando o sogro de Moisés, Jetro, chega e fala para ele escolher alguns homens para exercer liderança sobre o povo. Quando a gente olha para o Novo Testamento, também existe uma eleição para liderar, para eleger líderes para a igreja. Quando a gente olha para Atos 14, 23, quando a gente olha para Atos 6, nós vamos ver os apóstolos instruindo os irmãos a elegerem tanto presbíteros quanto diáconos para as necessidades da igreja. E a igreja, então, ela se envolvia na escolha dos líderes. E percebam que isso não é novidade, porque acontece naturalmente. Já era algo que acontecia na igreja do Antigo Testamento, e os apóstolos, eles só deram continuidade a esse processo natural. Então, quando precisaram de diáconos, eles não vieram trazendo explicação de como que era necessário. Não, eles só disseram, façam isso, porque era um hábito do povo judeu que eles perpetuaram no Novo Testamento. Quando precisaram eleger presbíteros, a mesma coisa. Então, aqui, a gente precisa entender que o presbítero, ele é alguém que recebeu a autoridade de Deus, ele é vocacionado por Deus para exercer autoridade espiritual sobre o povo de Deus. É por isso que o oficialato é tão importante, meus irmãos, e é tão sério. Alguém que se dispõe para o oficialato por motivações pecaminosas, ou se essa pessoa é eleita e não cumpre com zelo a fidelidade, ou se alguém se opõe pecaminosamente a um presbítero, ele está pecando seriamente, gravemente, contra os desígnios de Deus para o pastoreio da igreja. Tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Então, eu disse que a primeira forma de... Sim, Flávio? Ô, pastor, isso. Aqui, só uma pergunta. E quando a pessoa, por exemplo, ela quer um cargo, por exemplo, a todo custo numa denominação, numa igreja, por exemplo. Só um exemplo que eu vou dar aqui. A primeira igreja que eu frequentei, a primeira igreja evangélica que eu me converti, tinha um sujeito lá que ele queria um cargo na igreja a todo custo. E como o antigo pastor nosso aqui, até já falecido, ele era muito sério na questão da conduta, na disciplina, né, da igreja lá, ele não cedeu, não. E ele não foi dando corda para esse camarada, falar a verdade. Só que de tão chateado que ele ficou, ele saiu da igreja e passou pouco tempo, ele abriu uma igreja para ele mesmo.
E até perto da casa da minha falecida avó lá, então ele abriu a igreja lá perto lá. Aí o tá qual que é o perigo maior da pessoa fazer um tipo de coisa dessa? Tipo assim, o livre pressão, ela exercer um cargo assim, não questão de presbitério, né? Mas no caso dele foi pastorado mesmo, porque geralmente tem que ter um chamado, né? Tem que ter um Exatamente. chamado, tem que ter O que as acontece, qualificações que nem cara? o senhor falou aí, a gente viu na palavra aqui. O que pode É, acontecer nesse sentido? Cara, se você olha, coloca uma pessoa para poder exercer o presbiterato, a liderança na igreja, e essa pessoa não tem as qualificações e a motivação estabelecida por Cristo, você vai matar a igreja, você vai adoecer a igreja. Essa pessoa, lembra que Pedro disse que não deveria, os presbíteros não deveriam pastorear como dominadores do rebanho? Esse homem quer ser o dono do rebanho. Uma pessoa assim que sai, não me deram a oportunidade, eu vou abrir a minha própria igreja. Ele não sabe o que é igreja. Uma pessoa dessa não é nem crente. Uma pessoa dessa não é crente. Entende? Ele é uma pessoa cheia de vaidade. Ele está mais para aquele Simão Mago que tinha fel de amargura no coração do que alguém que está cheio do Espírito Santo. Então, é por isso que nós estamos tendo essas conversas aqui nossas, para que a gente identifique claramente quais são as qualificações e as motivações corretas para nos dispormos ao oficialato na igreja e para que a igreja possa reconhecer isso em nós. Então, Deus dá de forma objetiva quais são as qualificações e a igreja precisa reconhecer isso em cada um de nós. É a igreja que vai indicar vocês. O conselho vai fazer uma avaliação mais criteriosa, mas é a igreja que vai eleger vocês. E vocês devem ser eleitos porque a igreja justamente olha e fala assim, cara, essa pessoa, ele não está se candidatando por vaidade. A gente tem visto o tempo que ele está aqui, ele tem servido com alegria nas oportunidades que são dadas, ele tem feito isso e aquilo, a gente reconhece nele as habilidades que a Bíblia exige. Então, uma pessoa que insiste nisso na igreja, e ela permanece na igreja, e isso se torna uma insistência, primeiro, a gente precisa avaliar, porque isso pode ser uma coisa boa, talvez seja só uma atitude de maturidade daquela pessoa. Então, ela vai ser ensinada, vai ser instruída, e ela vai passar a ser observada pelo conselho da igreja. Agora, se essa pessoa começa a insistir, pressionar, como se ela tivesse o direito de fazer isso, ela não entende que é a congregação que precisa reconhecer isso nela. E se ela pressiona, então essa pessoa precisa ser disciplinada eclesiasticamente. Porque ela está fazendo mal para a igreja, e não bem. Ela está procurando a autopromoção, e não a edificação do povo de Deus. Obrigado, Flávio. Ótima contribuição. Eu estava dizendo que a primeira autoridade que a gente tem, o primeiro ofício que a gente tem registrado nas escrituras é o ancianato, os anciãos. Agora, existe alguma continuidade entre os anciãos do Antigo Testamento e do Novo Testamento? A gente acredita que sim, há continuidades e descontinuidades. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o ancianato, ou os anciãos do Antigo Testamento, eles são a origem dos presbíteros no Novo Testamento. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai descobrir que existem muitas continuidades e algumas descontinuidades. O que foi que continuou? Deixa eu falar. A palavra presbítero, a palavra grega para presbítero, significa velho. Significa literalmente ancião. E ela é a tradução da palavra, da Septuaginta, da palavra hebraica para ancião. Engraçado que a palavra ancião, ela significa barba. Barba. Ou seja, para ser um ancião, alguém respeitado na congregação do Antigo Testamento, essa pessoa precisava ter idade suficiente para ter um rosto cheio de barba. Isso significa que, por exemplo, o Stephenson, então, não pode ser. Falta barba para o moço ali. Brincadeiras à parte. Ô, pastor, então semana passada aqui eu era o top das galáxias, então. Pois é, rapaz. Aí agora você já tá meio. Você vai ter que esperar um tempo até crescer de novo. Perdi o respeito. Perdeu, acabou. Então o que acontece? E aí a gente vai ver uma coisa interessante. Porque diferente do que acontece
com a diaconia em Atos 6, onde a gente vê a Bíblia instituindo esse ofício, o Novo Testamento ele não apresenta uma instituição oficial do presbiterato. Por quê? Porque os apóstolos, eles na igreja, simplesmente presumiam, a Bíblia presumia que os presbíteros deveriam existir, porque eles eram simplesmente a continuação do ancianato. Como eu disse, a palavra presbítero e ancião, elas significam a mesma coisa. A única diferença é que uma era falada em hebraico e a outra era falada no grego quimi, que era o grego comum do dia dos apóstolos. Entende? Então, os apóstolos, ao invés de tentar explicar que era necessário, assim como foi necessário explicar a necessidade da diaconia, ao invés de tentar explicar a necessidade do presbiterato, como já era algo que havia na comunidade judaica, eles não se preocuparam em explicar isso para eles. O que eles fizeram foi estabelecer os... Peraí, deixa eu ajudar aqui. Então, tem uma esposa escondida aqui atrás, querendo pegar um fone de ouvido aqui. Fique tranquilo. Então, o que acontece? Eles fizeram foi estabelecer quais eram as qualificações que a igreja deveria buscar naqueles homens para escolher quem seriam esses anciãos, quem seriam esses velhos, esses barbudos que cuidariam da igreja. Então, biblicamente falando, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que Israel não é apenas uma nação do passado. Israel continua sendo a igreja de Cristo. É o novo Israel espiritual do Senhor Jesus, composto agora por judeus e por gentios. Então, quando os judeus eles se convertem, eles trazem aquelas coisas que eles haviam aprendido na lei. É por isso que a continuação do ofício do ancião no presbítero, ela é simplesmente presumida no Novo Testamento e não explicada. Ela só descreve, só fala do surgimento dela. É por isso que essa expectativa, ela era de continuidade do ancianato nos presbíteros, era tão clara que quando a gente olha para o Novo Testamento em Atos 11:30, por exemplo, ali só menciona os presbíteros, os anciãos, sem dar nenhuma explicação para a gente. Porque na mente deles, dos judeus que estavam ali, era muito claro. A gente está falando dos anciãos, aquelas pessoas que têm maturidade para cuidar da congregação. Quando a gente olha para Atos 14:23, Barnabé e Paulo ensinando a igreja a estabelecer, a eleger presbíteros, também não tem nenhuma explicação adicional. Só está dizendo, vocês precisam escolher anciãos para vocês, que vão pastorear vocês. Agora, uma outra informação importante sobre essa ideia da continuidade é o fato de que a primeira vez que o ancião é mencionado é quando eu já falei aqui, Moisés volta para conversar com eles lá que estão sob escravidão no Egito. Depois, esses anciãos, eles estavam com Moisés no Monte Sinai. Eles estão com Moisés diante de Faraó, eles estão com Moisés na travessia do mar, eles estão com Moisés em alguns momentos da rebelião do povo no deserto. Percebam que nesses momentos cruciais, Moisés era ali para eles um tipo de Cristo, prefigurava Cristo, o mediador entre Deus e o povo. Mas ele estava cercado de auxiliadores, de pastores auxiliadores, para conduzir o rebanho. Então, esse padrão, ele permanece, ele continua no Novo Testamento. Cristo é o mediador definitivo e os presbíteros, os pastores, eles são os auxiliares que ajudam o Senhor na igreja, no pastoreio da igreja dele. Então, quando surgem as primeiras comunidades cristãs na era apostólica ali, foi natural a continuidade do ancianato. Uma pessoa que ensinava, uma pessoa experiente, que ensinava, que liderava, que conduzia a comunidade do Senhor segundo a palavra de Deus. Sobre isso, perguntas? Comentário. Percebe então que por causa da própria cultura judaica, não era necessário que a Bíblia nos explicasse a necessidade de como é que deveriam ser implementados os presbíteros? Porque a ideia era que eles eram justamente os mesmos anciãos do Antigo Testamento. Agora, brevemente, o que descontinua? Quando a gente olha para os anciãos do Antigo Testamento, eles não eram apenas líderes religiosos.
Como Israel era uma nação teocrática, ou seja, era a lei de Deus que governava todas as áreas da nação, os anciãos eles também atuavam na área civil, na esfera civil da nação. Eles aplicavam lei, eles aplicavam castigos por crimes. Atualmente, nem a igreja e nem os presbíteros atuam na área civil da vida dos membros da igreja. A igreja e os presbíteros, eles atuam apenas com autoridade espiritual sobre a vida do crente. Um presbítero ou a igreja não pode condenar alguém à prisão por ter roubado alguma coisa. Não. A autoridade que presbíteros e a igreja têm sobre os membros é espiritual. Pode aplicar disciplina eclesiástica, mas não castigo civil. Então, essa é a descontinuidade. Tranquilo? O que a gente já viu até agora? A natureza do presbiterato. Qual é a principal função do presbiterato, de um presbítero? Pastorear. Pastorear. A sua principal ferramenta, o seu cajado e o seu bordão é o ensino. Depois, nós começamos a olhar aqui para essa visão geral do presbiterato. E nós descobrimos que a origem do presbiterato está no Antigo Testamento, na pessoa do ancião. E que o ancião, naquela época, ele poderia ser reconhecido como líder na comunidade de forma informal, como a gente vê lá em Êxodo 3, ou de uma forma formal, como a gente vê em Deuteronômio 1, quando Moisés manda que o povo eleja algumas pessoas para poder ajudá-lo no cuidado do povo no deserto. Então, a gente viu que essa é uma tarefa que é dada por Deus e que há continuidades e descontinuidades em relação ao ancialato do Antigo Testamento. Agora, uma coisa que a gente precisa entender aqui, e essa é uma parte breve da nossa conversa, é aquilo, e é o terceiro e último ponto dela também, é sobre o perfil que a Bíblia exige para o presbiterato. Nós ainda não vamos avaliar aqui quais são os requisitos. Isso a gente vai avaliar a partir da próxima aula. O que eu quero mostrar aqui para vocês, qual é o perfil bíblico para ser um presbítero. Bom, eu já expliquei para vocês que presbítero significa ancião, significa barba. Então, o simples fato de dizer que um presbítero precisa ser ancião, que ele precisa ter barba, e não é necessariamente ter barba, viu, gente? É a ideia de maturidade. Já mostra pra gente o perfil de quem pode e quem não pode ser presbítero numa igreja. Dizer que o presbítero ele precisa ser velho, que ele precisa ter barba, significa dizer que o presbítero não pode ser um adolescente. Ele tem que ser alguém mais velho. Alguém que acumulou, por assim dizer, uma barba cheia pelo tempo, que acumulou experiência, que adquiriu respeito, honra, sabedoria por causa dos muitos anos que ele caminhou pela vida. Agora, isso não significa necessariamente que a pessoa precisa ser um idoso, alguém necessariamente velho para ser presbítero. E não, é claro também, que não precisa ser uma pessoa que tenha barba, né? Ainda que seja muito comum no meio reformado as pessoas serem barbudas. É interessante isso. A ideia aqui da palavra presbítero, ancião, barba, significa, isso aqui é importante, significa alguém espiritualmente maduro. Alguém que tenha experiência para exercer o cargo. Alguém espiritualmente maduro. Esse é o perfil para um presbítero. E por que eu disse que não precisa ser necessariamente alguém idoso? Porque às vezes, a gente costuma, ainda que não seja tão comum, mas às vezes a gente encontra jovens de 20 anos, 30 anos, casados ou solteiros, que são muito maduros na fé, que são muito bem instruídos na palavra de Deus, que são jovens extremamente responsáveis, conhecedores da história da igreja, das suas leis. Por outro lado, às vezes a gente tem pessoas de 60 anos que acabaram de se converter, que são crianças na fé. Se você tivesse que escolher esse senhor de 60 anos que acabou de se converter,
ou um jovem de 20, 30 anos, que demonstra profundo conhecimento e maturidade espiritual para ser um presbítero, quem que você vai eleger? O senhor de 60 anos só porque ele é velho? É claro que não. É claro que não. Há outras pessoas que, apesar de anos de profissão de fé, veem a igreja como, ou veem, na verdade, vieram de igrejas que não os ajudaram a crescer em nada espiritualmente falando, que não lhes ensinou essa doutrina. E maturidade cristã, meus irmãos, está diretamente ligado à instrução da sã doutrina. Diretamente ligado. É por isso que lá em Hebreus o autor vai virar e falar assim, olha, dado o tempo era para vocês serem mestres. Mas eu tenho que tratar vocês com o leite da doutrina espiritual. Pedro vai falar sobre isso, e depois o autor de Hebreus vai falar também. Falou assim, olha, eu vou deixar de lado as coisas básicas da fé. E vou começar a falar com vocês de coisas mais difíceis de entender. Então, ele está falando ali de Jesus ser da ordem de Melquisedeque. É uma coisa difícil de entender, né? Nem a gente entende isso muito bem ainda. Mas, enfim, o que eu quero mostrar aqui é que a maturidade espiritual é o que determina o perfil daqueles que anseiam se tornar presbíteros na igreja do Senhor Jesus Cristo. Maturidade espiritual é o perfil exigido pelas Escrituras. Então, isso significa que, se nós ansiamos o presbiterato, nós precisamos buscar amadurecimento espiritual. E como que a gente faz isso? A gente precisa olhar para aquelas qualificações que a Bíblia diz que um presbítero precisa ter e então confrontar em mim mesmo aquilo que eu ainda não sou. Aquilo que a Bíblia diz que eu devo ser e que eu ainda não sou. Aquilo que a Bíblia diz que eu devo ter e que eu ainda não tenho. E aqueles aspectos da minha vida que eu preciso melhorar. Então, eu faço isso pelo auxílio do Espírito Santo. Me despindo do velho homem e me vestindo do novo homem. Então, esse perfil de maturidade espiritual, meus irmãos, ele foi estabelecido já lá no Antigo Testamento. Isso não é coisa do Novo Testamento. Quando a gente olha para alguns textos que eu vou ler aqui, por exemplo, Deuteronômio 1,13, está escrito assim: tomai vós, homens, presta atenção nas qualificações, sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que vos ponha por cabeça, por líderes. Quando a gente olha para Êxodo 18, 21, está escrito o seguinte: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-os como chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Então, o ancião ou presbítero, ele precisa ser um homem capaz na palavra. Ele precisa ser um homem temente a Deus e não aos homens. Ele precisa ser um homem de verdade, ou seja, sincero na sua fé, e não falso, não hipócrita. Ele não pode ser alguém avarento. Ele não pode servir em busca de proveito próprio. Então, o perfil é maturidade cristã. No Novo Testamento, nós temos outros dois textos que vão estabelecer essa maturidade espiritual, que é o texto de 1 Timóteo 3, dos versículos 1 ao 7, e depois Tito, capítulo 1, dos versículos 1 ao 9. Eu não vou ler esses textos aqui agora, porque nós já lemos eles quando nós estávamos estudando o de 1 Timóteo, quando nós estudamos o diaconia, e nós vamos ler ainda esses textos e refletir nele muito a partir da nossa próxima aula. Mas são textos, e eu quero deixar isso aqui como uma tarefa para vocês, para que vocês leiam e façam essa autoanálise a respeito de maturidade espiritual. A respeito do que a Bíblia chama, ou acerca daquilo que a Bíblia chama de maturidade espiritual, essas qualificações que apontam para a maturidade espiritual, eu as tenho? O que me falta? O que precisa ser desenvolvido na minha vida? Então, eu quero que vocês tenham isso como a tarefa de vocês até a nossa próxima lição. Não precisa escrever isso para mim, de modo nenhum. Façam isso para vocês mesmos. E
pode ser que na próxima aula eu pergunte para alguns de vocês a respeito do resultado desse exame. Esses textos aqui do Antigo, do Novo Testamento, eles vão deixar claro para a gente que quando nós pensamos em presbíteros, nós devemos pensar em homens maduros, espiritualmente maduros. Não é sábio colocar pessoas jovens, adolescentes, para o serviço do presbiterato. É necessário que os homens sejam vocacionados, que se vejam chamados por Deus e que a comunidade reconheça esse chamado na vida deles. Que eles sejam dotados por Deus com todos aqueles dons, com todas as qualidades necessárias para que possam ser auxiliadores no pastoreio juntamente com Cristo. Serem capazes de alimentar o rebanho, cuidar do rebanho, exortar o rebanho, ferir e curar o rebanho, encorajar e fortalecer o rebanho. E tudo isso segundo a instrução que nós encontramos na palavra de Deus, para a glória dele e para o bem da igreja. Então, concluindo, o que a gente viu hoje é que o ofício do presbiterato, ele não nasce no Novo Testamento, diferente do que acontece com o diaconato. Ele nasce no Antigo Testamento. Ele sempre existiu no meio do povo de Deus. Então, o ofício dos presbíteros, ele, em muitos aspectos, ele carrega a continuação do ancianato do Antigo Testamento. Ele é uma providência de Deus para o bem da igreja do Senhor Jesus. Ele não é uma criação humana, é uma criação divina. E a forma para se chegar a essa posição não é buscando interesses próprios, autossatisfação, autorrealização. É necessário olhar para esse exercício, para esse trabalho, como um ofício que tem critérios a ser preenchidos, critérios que são dados, ou qualificações que são dadas pelo próprio Espírito Santo. E como igreja, nós precisamos estar atentos a isso, para que nós sejamos capazes de escolher homens conforme a vontade de Deus, para que possam exercer o ofício ordenado por Deus. E uma última coisa que eu quero dizer aqui, era para ter dito no princípio, eu esqueci. Quando a gente pensa no diaconato, ou no presbiterato, muitas vezes a igreja pensa que o presbítero, ele é uma gradação superior ao diácono. De modo que muitas vezes as pessoas olham para o diaconato como um step necessário para se chegar ao presbiterato. Mas não é nada disso. Os dois são ofícios, ambos são ofícios estabelecidos por Deus, que exigem qualificações diferentes para tarefas diferentes. Mas não tem nenhum que seja maior do que o outro. Cada um tem a sua dignidade com responsabilidades diferentes. Amém? Meus queridos, a respeito disso, alguma pergunta que talvez vocês queiram fazer? Algum comentário? Não? Bom, então o que a gente tinha para hoje era isso, esses 3 pontos principais: a natureza do presbiterato e a natureza de pastoreio, uma visão geral do presbiterato e o perfil necessário para o presbiterato. Então, daqui a 15 dias, se Deus nos permitir, a gente vai se encontrar de novo para nós discutirmos a respeito das qualificações e das obrigações do presbítero. Tranquilo? Uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: vocês precisam, acho que foi, quem foi que falou comigo? Foi o Arley, não lembro quem foi que falou comigo, que não tinha aquele livrinho que eu postei lá no grupo. Me procurem no domingo na igreja, alguém que não tem, não, foi o Samuel que falou. Se alguém não tiver aquele livrinho, me procure lá no domingo, porque eu vou entregar um para vocês, porque vocês precisam ler aquele livro. Mais para frente, a gente vai tratar da nossa confissão de fé, alguns pontos importantes dela ali, mas se vocês quiserem começar a fazer a leitura daquele livro, façam, e façam da leitura daquele livrinho algo regular na vida de vocês, porque vai ser muito importante para a vida de vocês como futuros oficiais, se Deus assim permitir, tá bom? Outra coisa que eu coloquei lá,
em PDF, e ali é autorizado pela nossa igreja, tá bom? A nossa igreja mesmo que libera aquilo ali para a gente, o PDF com a última atualização do nosso manual. E ele está cheio de notas remissivas no final. Então, nosso manual constitui-se de 3 documentos, que é a Constituição da Igreja, que é o princípio litúrgico, os princípios de liturgia, na verdade, e o Código de Disciplina. Esses 3 documentos também a gente vai ter aulas para cada um deles e vocês vão precisar ler cada um deles, tá bom? Mas isso vai ser mais para frente. Meus irmãos, se não há mais nenhum comentário, se não há mais nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. Eu vou orar para nós terminarmos esse tempo, depois a gente se despede. Senhor, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor nos instrui a respeito do que o Senhor espera de nós. E o Senhor foge a nossa mente para que a gente saiba exatamente o que nós devemos ser e fazer, de modo que seja agradável a Ti. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos concedeu juntos. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, nos dê o descanso necessário para que nós possamos continuar servindo ao Senhor e uns aos outros, de modo que seja agradável a Ti e edificante para a vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos encerrados. Vão em paz, que o Senhor os abençoe. A gente se vê esse final de semana na igreja, se Deus assim nos permitir. Até mais. Tchau, tchau. Amém. Até mais. Boa noite, gente. Até mais. Paz. Tchau, boa noite.